Que Paulo escreveu na primeira epístola dele aos Coríntios, no capítulo 7, do verso 29 em diante, eu só consigo entender se perceber como é que ele sentia o tempo dele. E sem os mesmos avanços e situações que a gente vem mencionando aqui, que são características desse nosso tempo, ele, de seu lado, o que o assaltava de maneira mais forte era a loucura dos imperadores romanos e o que poderia acontecer com os crentes especificamente, os cristãos, a qualquer momento, de acordo com a Veneta. Ele mesmo veio a ser executado, não muito tempo depois disso aqui, algum tempo apenas, mas veio ser executado sob o império de Nero, no meio daquela doideira, daquele maluco, que o decapitou. E Pedro foi crucificado, de acordo com a tradição, de cabeça para baixo. Então, o temor que esse cara está vivendo aqui, e o conselho que ele dá para aqueles irmãos queridos de Corinto, que não era uma grande multidão de pessoas, era um corpo de algumas centenas de cristãos, naquela cidade cosmopolita que ligava oceanos, mundos, mares, e que era uma espécie de Ibiza comercial, estratégica, da Grécia, com uma importância também de natureza de troca cultural, de câmbio, de informação, e muita riqueza de variedade estética, muita mulher diferente, bonita, muita facilidade sexual, muito comércio entre Oriente e Ocidente, povos e rotas marítimas, as mais variadas. Corinto era um lugar bem diferente ao mesmo tempo, em que ele via a angústia na qual aqueles irmãos ali viviam sem saber como se posicionar naquele mundo que parecia existir em estado de mudança contínua para aqueles dias. E a ameaça de perseguição, de juízo, de maus tratos, de separação familiar, de orfandade imposta pelo capricho do imperador, que poderia separar pai de filhos e cometer atos de loucura, especialmente contra aquele grupo de cristãos. E é isso que está no coração dele. Você pode ler que aqui no capítulo 7 de 1 Coríntios, ele está concentrado na questão do sofrimento conjugal, no meio daquilo ali. Como é estar casado numa circunstância tão instável? Seria a pergunta que a gente ouviria Paulo tentando responder. Nesse contexto, como é que a gente faz quando esse aperto chegar? Aí ele dá um conselho, a meu ver, simplório. Um conselho vencido na perspectiva do desenvolvimento da maturidade humana no passado dos séculos. Isso foi há 2000 anos atrás. Mas considerando aquele tempo, aquela hora e quem ele era, um judeu criado radicalmente no judaísmo, ao mesmo tempo que, paradoxalmente, cresceu numa das cidades mais universitárias da Ásia Menor, que era Tarso. Uma grande capital universitária de conhecimentos seculares. Então, de um lado, o cara é exprimido pela família, pelos rabinos, pelo ensino da Torá, e por tudo aquilo que entrou nele com uma força tão neurótica, que depois, quando ele mudou para Jerusalém, ainda ficou mais profundo, e a genialidade dele foi reconhecida pelos mais velhos, tanto é que, bem novinho, deram a ele uma autoridade de prender, matar, torturar, fazer qualquer coisa, porque criam que o juízo dele carregava uma certeza de detecção total sobre quem eram os inimigos do povo de Israel, religiosamente falando, naquele primeiro século, lá em Jerusalém.
E foi lá que ele iniciou aquele processo. Ele veio de Tarso, estudou com Gamaliel, se envolveu com as autoridades mais elevadas do povo, participou de politicagem religiosa, assumiu lados e partidos e decidiu que ele era o cara que iria eliminar a maior ameaça que o judaísmo já tinha experimentado, e eles mal sabiam que seria eventualmente a que experimentaria no resto da existência. A saber, o surgimento dos discípulos de Jesus. Desse grupinho que depois de algumas décadas veio a ser chamado de cristãos. E ele disse, eu vou matar isso no nascedouro. Então, esse é o cara. Aí vai, nessa intenção, já fez vários, realizou muita loucura, quando tem aquele dia na porta de Damasco, em que ele diz, aqui em 2 Coríntios, a gente está em 1 Coríntios 7, mas aqui em 2 Coríntios 4, no capítulo 6, ele compara aquele dia dele na porta de Damasco ao dia da criação do mundo, em Gênesis capítulo 1, verso 3, quando Deus disse, haja luz, e houve luz, e inicia-se o processo criador. Ele usa a mesma expressão, porque o Deus que disse, haja luz e houve luz, de trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu no meu coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aí pá, o cara tem aquele encontro com um Cristo vivo, não é com Jesus de Nazaré, é com o Cristo eterno, com a luz absoluta e avassaladora que arruína, arrebenta, enlouquece, transtorna a vida dele. Porque imagine a força desse transtorno. E a existência dele muda, e de patriota ele vira traidor em horas, diante da percepção do povo. Até então ele é o patriota. E aí, de repente, ele se torna, para os que o consideraram antes o patriota, agora o grande traidor. Porque começa a declarar como sublime, vivo, real, indescritível, eterno e verdadeiro, justamente aquele que ele, na pessoa dos discípulos desse tal, queria eliminar, matar, destruir, calar, limpar e fazer uma absoluta limpeza de natureza confessional e de percepção e de cognição acerca dessa ideia e dessa fantasia sobre Jesus. Lá está ele, subitamente, como um ente mais apaixonado do que tudo e do que todos. E como é que ele explica isso? Agora, imagine o impacto desse encontro, de você estar andando aqui com essa convicção absoluta, vou matar todo mundo, vou acabar com esse pessoal de Jesus de Nazaré. Porque eu sou o sujeito mais inteligente, mais genial, mais bem dotado, mais culto. Ele tinha consciência. Paulo era um sujeito que sabia profundamente que ele era superior a todo mundo. Na cabeça, no recurso. Não tinha medo de enfrentamento com ninguém. Ele já vinha desenvolvendo isso há muito tempo. Era uma ousadia brutal. E agora esse cara dá de cara com esse paredão de luz eterna. Pá! E é transfixado por isso. No átimo. Como em Gênesis, haja luz e houve luz. E pá, o universo. Um Big Bang da graça divina. Que explode dentro dele. E aí o que ele faz com isso? Ele se retira 3 anos para o deserto para processar o que tinha acontecido. Porque não deu para continuar a sair dali e ir embora. Dizendo, gente, pô, aconteceu uma visão legal comigo ontem à noite, Jesus se revelou, vou te dizer o seguinte, ó só o relógio que ele me deu aqui.
A bênção dele já começou a cair, já tem até uma segunda casa que eu vou comprar. Não, isso era enlouquecedor. Não era essa coisa de circo e palhaçada que a gente tem aqui, nojenta. É algo radical, que vira o cara ao contrário. E ele vai 3 anos para o deserto da Arábia para fazer uma síntese existencial daquilo, para saber como é que ele vai proceder. Como é que ele vai viver depois disso? Entrou aquela eternidade dentro do tempo, ele ficou grávido do eterno, no meio do tempo. É como uma Maria em estado de gravidez perene. Gravidez de Deus nele, da glória de Deus. Tem algo completamente poderoso, alienígena, estranho, crescendo nele, um amor, uma paixão, uma convicção, uma intensidade que agora já não é mais narcisismo, nem arrogância intelectual, nem a carnalidade da supremacia mental dele. Não, tudo isso morreu no mesmo dia, na mesma hora, foi matado pela mesma luz. E surge essa manifestação mais alienígena possível, que é Deus habitando o coração do ser humano, essa presença do eterno dentro dele. E ele sabe disso. E o que isso causa nele? Para a gente chegar aonde a gente começou, que era os dias difíceis. E ele viveu em dias difíceis o tempo todo, massacrado, perseguido. Os judeus o odiavam, os crentes não confiavam nele, porque ele já tinha matado um monte de crentes antes e torturado outros, e aprisionado uma multidão, de modo que, se ele se vira, supostamente, para os parentes no judaísmo, era ódio que ele tinha. Se ele olha para os crentes cristãos judeus, era desconfiança apavorada, que dizia: não creio jamais que esse cara tenha se convertido. E não tinha mais ninguém do outro lado. Os apóstolos mal tinham saído de Jerusalém, não tinham feito nada ainda, tinham deixado tudo o que Jesus mandara fazer, que era receber o Espírito Santo e pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tudo isso acabou de virar uma comunidadezinha fechada, ensimesmada e acanhada. E apavorada com esse ser estranho, Saulo de Tarso, que agora também passou a ser chamado de Paulo, que significa alguma coisa que não denota nada grande, é pequeno. Mas está lá ele. E essa nova vida está dentro dele, aqui. Eventualmente, os que estão nos assistindo aqui, ou em qualquer outro lugar onde venham nos assistir, jamais tiveram nem de longe uma experiência desse nível de invasão de Deus nas vísceras do ser, não te dando mais nenhuma alternativa de existência. E é esse o indivíduo que a gente tem aqui. E que, perguntado o que a gente faz, dá uma resposta que para ele, sendo ele como ele era aceitável naqueles dias, há 2000 anos atrás. Ele diz: olha, eu acho que vocês não deviam se casar. Se nenhum de vocês deveria se casar. Se você está casado, não se separe. Mas se você não se casou, não se case. Se não tem filhos, não tenha. Se já tem, não os mate, né? Cuide deles. Mas não procura nada novo. Tenta tornar a tua vida mais leve possível. E o casamento é uma questão de muita dor e angústia na carne, a expressão que ele diz. E eu quisera poupar-vos de serem apartados da pessoa que vocês mais amam e colocados eventualmente numa circunstância em que nunca mais venham a se ver. Aí ele diz: portanto, o que eu tenho a dizer, o meu conselho, e aí, no meio desse contexto tão esquisito, tão diferente do que a gente vive e das liberdades que a gente tem,
Preste atenção. Guarde isso aqui. Olha o que ele diz. Isto, porém, vos digo. Irmãos, o tempo se abrevia. As coisas de ruins que vão chegar, chegarão e virão rapidamente. Ele não tem a menor dúvida de que tem um cheiro de apocalipse no horizonte dele. O que resta, e olha a palavra que ele usa, o que resta, o que sobra, é que não só os casados sejam como se não fossem. Se é casado, não se separe. Não se casou, não busque se casar. Mas aos casados, tentem desenvolver uma existencialidade do tipo desapego profundo. É uma coisa contraditória. Como é que a gente pode ser casado em estado de total desapego? Eu sou casado num estado de apego com a minha mulher. Mas ele não está propondo uma relação de desapego emocional e afetivo entre a Natália e o Habib. Seria impossível. Mas ele está dizendo, olha, vocês têm que aprender a viver entre o espaço-tempo e a morte, a mortalidade, as coisas que cessam aqui, e ao mesmo tempo, vocês têm que entenderem que são tomados por um poder de eternidade, não é de imortalidade, é de continuidade eterna, transcendente e numa outra dimensão em Cristo Jesus. Essa é a síntese que eu aprendi a fazer. E é isso que eu digo a vocês, começando com os casados, sejam como se não o fossem. E o que ele tinha acabado de dizer, não deixem de transar todo dia, ou o máximo possível. O homem pegue a sua mulher com vontade. A mulher não dificulte a vida dos dois. Se entrega com desejo também. Não vos priveis um ao outro. Ele começa aí, mandem ver. Depois de vir falando disso tudo, ele chega nesse ponto em que ele diz, olha, é preciso aprender a possuir sem ser dono. É preciso aprender a existir no meio de paroxismos. A nossa existência e a síntese que Paulo fez, depois de tantas certezas carnais, ele tem encontrado aquilo que relativizou tudo mais na existência dele, foi invadido pela luz, e de trevas resplandeceu luz, ele viu Deus na face de Cristo, e agora ele se pergunta, o que eu vou fazer com isso? E vai processar isso tudo. Ele vem dizendo, a gente tem que aprender a amar sem se escravizar, a gente tem que aprender a possuir sem ser dono, a gente tem que aprender a ter sem achar que é proprietário. A gente tem que aprender um caminho aí no meio, para conseguir atravessar tudo isso que nos aguarda na história. Não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram, como se não chorassem. Não deixe de chorar. Mas você tem que aprender a chorar como se não chorasse. É outro paroxismo. É um salto para além do estoicismo. Porque no estoicismo, a lição seria de corte de tudo. Não deixar nenhum paroxismo. Os paroxismos fazem sofrer. Mas ele diz, não tenha medo do paroxismo, só saiba viver dentro do paradoxo. Portanto, se tiver que chorar, chore. Mas aprenda a viver como se você não estivesse chorando. Olhe para a vida. Sem choro o tempo todo. Chore. Mas aprenda a viver e atravessar a vida como se vocês não chorassem. E os que se alegram, e há razões para a gente se alegrar. Eu vim para cá hoje, junto com
os nossos queridos Rosângela e Dilson e Adriana, como sempre, comigo, contando como o nosso dia de ontem foi tão gostoso com os filhos que moram aqui, os netos que moram aqui, como a gente fazia antes, todo sábado. Que delícia! Porque isso é para se alegrar. E eu não quero ter medo da alegria. Mas os que se alegram, aprendam a se alegrar como se não se alegrassem. Não desenvolvam nenhuma expectativa de que o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, que cada dia tem que ser como aquele dia, como aquela hora. As coisas vão ter as suas alternâncias e as suas ciclotimias. Quando chegarem, não percam a oportunidade, alegrem-se. Porque dias de não alegria circunstancial, vocês terão também em abundância. Tem que aprender a viver com cada dia chamado hoje. E os que compram, e não tem nada de errado em comprar, em trocar, em vender. Os que compram, façam isso como se nada possuíssem. Comprou uma casa, que bênção, é sua, mas saiba, não é. Tudo que eu tenho é sem ser. Porque eu não vou passar a eternidade na casa que eu compro. Eu sou um ente de transição. Então eu tenho que viver cada lugar, cada momento, cada hora, cada tempo, como quem diz, obrigado, Senhor, por essa casa, sabendo que eu não possuo nada. Eu sou um ente de transição permanente. E os que se utilizam do mundo, e ele não manda que a gente se aliene, ao contrário, podem se utilizar com sensatez, com sabedoria. Os que se utilizam do mundo, das tecnologias, das materializações, de qualquer coisa vinculada a esta geração ou a qualquer geração, os que se utilizam do mundo, utilizem-se como se dele não usassem. É uma outra coisa muito doida. Eu uso tudo isso, mas, em outras palavras, use de tal modo que isso não te use. Mantenha essa relação de paroxismo tenso, que será a única coisa possivelmente saudável que você fará para não estar chipado com o chip do Elon Musk daqui a 3 anos. E com os milhões de outros recursos de vantagens extraordinárias, fazer você falar todas as línguas que você queira e saber de todas as coisas, automaticamente dando uma piscada e fazendo um download do que você desejar. Se utilize até o ponto disso não possuir você. Aí ele não fica aí. Escrevendo para o mesmo grupo de pessoas aqui, na segunda epístola aos Coríntios, ele continua dizendo, olha, o que eu aprendi depois daquele choque, a síntese que eu fiz é que nós temos um tesouro eterno que nos habita, essa gravidez de Cristo, de Deus em nós, crescendo todo dia, é como um tesouro depositado num vaso de barro, porque a gente está passando. A gente está passando. Cada um aqui está passando. Daqui a mais um tempo, nenhum de vocês vai mais me achar aqui, nem em qualquer lugar do planeta. Porque está passando. O tesouro que está aqui dentro é extraordinário. Mas o vaso é de barro, barro, barro. E está ficando um barrinho cada dia mais fino. Se não tomar cuidado, vira caco. E aí ele diz, isso é para que, estranhamente, a excelência do poder que habite vocês venha legitimamente de Cristo, porque vai ser tão óbvio que vocês em si mesmos não são os entes do poder, não tem nenhum neurolink colocado em vocês, vocês são habitados pelo Eterno. Escolham o que vocês queiram, para viverem a excelência
do poder de Cristo Jesus em vocês. E aí, vocês vão poder atravessar o paroxismo. Quer ver? Preste atenção nisso. Olha a quantidade de novos paroxismos que ele coloca diante da gente. De choques, de ideias em conflito. Ele diz, vocês são uma síntese de algo em estado de conflito no mundo, que as pessoas não sabem se alegrar como não se alegrassem, estar casadas como se não fossem, utilizarem-se do mundo sem se deixarem utilizar por ele. São coisas que as pessoas não entendem. A menos que você tenha feito a síntese disso, eu sou temporal, passageiro, vaso de barro habitado pela excelência de um poder divino, se é que isso já aconteceu com você. Se não aconteceu, eu imploro que você abra o coração e busque para que aconteça. Se não aconteceu, é isso que eu peço, e já aconteceu, aprenda a praticar. Em tudo, somos atribulados. Para ele, esse negócio de sofrer alguma tribulação é coisa natural na vida, entendeu? Paulo nunca disse, venha, beba desse café com graça. Todo mês que você será poupado de todas as tribulações. Meu Deus, ninguém foi mais triturado do que ele. Ele sabia que qualquer coisa que se diga desse modo é falácia. Em tudo somos atribulados, em tudo, porém não angustiados. Olha, aprendendo um outro paroxismo, você está atribulado? Não fique angustiado. Aprender isso é de uma grandeza, de uma excelência de poder. Isso é excelência de poder. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Cara, esse é o pulo do gato existencial, filosófico. Tribulação está aí, mas meu coração não se entregou à angústia. Perplexos. Perplexidades, quantas eu já tive, quantas ainda terei, enquanto estiver aqui, nessa viagem. Perplexos, porém não desanimados. Perplexidade, sim, não compreendo o que está acontecendo, mas eu vou em frente. Não tem nada que eu não compreenda que vai me fazer parar. Perseguidos. Meu Deus, vocês talvez não. Mas eu aqui na limitação da proteção democrática e institucional, eu sou uma das pessoas no país, neste país, que de 1998 para cá, mais andou na boca e no ódio de milhões de pessoas que foram ensinadas e tendo me amado e me incensado e me adorado e me idolatrificado, na hora que eu disse, não quero mais, e me divorciei daquilo, me odiaram, me chamaram de diabo, de capiroto, de anticristo, de o maior de todos os hereges, o pernicioso, o perigoso, o maligno, não chega perto dele, ele vai te amaldiçoar. Se o teu marido ouvi-lo, vocês vão se divorciar. Se você o ouvir, você vai querer largar o seu marido. Se você... Eu fui imantado com todas as malignidades possíveis. Então, disso que eu entendo um pouquinho. Para te dizer que a gente pode vencer. Perseguidos. A minha mulher, assim que me conheceu e a gente começou a sair, ela dizia, que coisa mais estranha andar com você, parece que tem olhos de todos os lados me vendo. E olhando para a gente, chega, pesa. É uma opressão. E a maioria das pessoas que eu conheço não aguenta, nem de longe. Elas mesmas sabem que não aguentariam. Mas é possível, perseguidos, porém não desanimados, aprender a viver e atravessar o paradoxo.
perseguidos, porém não desanimados, abatidos, porém não destruídos. Abatidos, quem olha diz agora, o cara foi para a lona, a casa caiu. Aí de repente eles não entendem, a casa vem subindo assim, ó. Porque não adianta. É aquilo que o Rocky Balboa ensinou com muita sabedoria. Não importa o quanto te batam, o que importa é o quanto você aguenta. E cacete, pela misericórdia de Deus, eu aprendi a aguentar desde menino. E quanto mais o tempo passa, mais resiliente você fica. Abatidos, porém não destruídos, jamais. Levando sempre no corpo, na carne, na vida, na história, no espaço-tempo, o morrer de Jesus, as fraquezas de Jesus, as acusações contra Jesus, os preconceitos contra Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nós. Quanto mais eu encaro a vida como ele encarou, mais a vida dele cresce em mim. Mais. E ele não para aí. Ele tem alguns outros paroxismos com os quais eu concluo agora à noite. Prestem atenção. Como em momento algum ele imagina que a vida pode ter férias de angústias, de dores ou de qualquer outra coisa. Ele diz, não, vocês não se enganem com o que estão dizendo, propondo ou mentindo. Ele fala dos falsos apóstolos, falsos profetas, falsos ensinadores, de falsas promessas. Ele diz, não, aqui, no contexto antecedente, não. Pelo contrário. Olhem para mim, que eu estou olhando para Cristo. E eu me recomendo como uma referência histórica de como é fazer a síntese do Evangelho para aguentar as contradições da vida. Manifestando inicialmente atitudes caracterizadas por muita paciência existencial, mental, psicológica. Resiliência nas aflições. Quantas aflições! Nas privações. Como ele mesmo diz, escrevendo aos Colossenses, aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei tudo, sei ter muito, sei não ter nada, sei ser honrado, sei ser desprezado, rejeitado. Conheço todos os polos da existência, vivo pacificadamente na minha síntese inabalável, olhando fixamente para Jesus. Nas privações, nas angústias, que não chegam para ficar, são molestamentos que eu sei que vão passar, nos açoites, no caso dele eram físicos mesmo. Hoje em dia, aqui, são de línguas, são de atitudes, são de mentiras. Nas prisões, as tentativas para ele eram factuais, mas para nós são tentativas de diminuição de espaço, de visibilização, de largueza de existência, de diminuição de oportunidades, ou nos tumultos, nas maluquices, nas invenções, do que projetam e atribuem a você, ou no fato de que você sai de um trabalho e entra no outro e a sua vida é cheia de demandas. Como se você fizesse vigílias de atenção na existência, de repente tendo que apertar o cinto. E ele prossegue, nesse capítulo 5 de 2 aos Coríntios, no verso 6, dizendo, recomendando a nossa vida diante de Deus, no mundo, também na pureza. A pureza do trato, do relacionamento, na clareza, na transparência, no saber, não na alienação, mas no buscar compreender, na cultura, no conhecimento, na busca de entendimento, de sabedoria, de lucidez. Recomendem-se a vida nessa perspectiva também, na longanimidade, na capacidade de perdão, na bondade, que não é ser bonzinho, é ser efetivamente prático no fazer o bem.
no Espírito Santo, sem crenças de que vocês são filhos de um saber psicológico, sejam habitados pelo milagre divino, pelo poder de Deus, pela força de Deus, pelo dunamis de Deus. Sejam uma emanação poderosa da graça de Deus. Todos vocês e todos nós podemos ser. E ele prossegue, no amor não fingido. Manifestem um amor sincero, em tudo, em todas as coisas. E amor não é romance, mas ninguém aguenta viver em estado de romance. Amor não fingido é escolha sincera do bem a ser praticado em favor de quem eu posso ajudar ou socorrer. Na palavra da verdade, que não é a escritura, é a palavra da minha boca, verdadeira. Sim quando é sim, não quando é não. No poder de Deus, no dunamis de Deus, sabendo transcendentemente da invasão imanente de Deus, o transcendente se tornou imanente em mim, me habita como força explosiva, e me capacita, e me dá armas de justiça, para enfrentar o mundo espiritual ou qualquer que seja o desafio. Às vezes, com a capacidade ofensiva de cortar como uma espada, outras vezes com o recurso defensivo de se proteger inabalavelmente do que quer que contra nós venha, sem medo. E ele prossegue, às vezes por honra. Aprendam a ser honrados e aprendam a ser desonrados. Essa é uma das coisas mais difíceis. Aprender a ser honrado sem se tornar um babaca. E aprender a ser desonrado sem saber quem você é diante de Deus. E saber que você não é filho da validação da opinião de ninguém sobre a sua vida. Você é para Deus. E é em Deus que você vive. E ele conclui dizendo, mais do que isso, como enganadores, como se você existisse para enganar os outros, para o ludíbrio, para seduzir, mas paradoxalmente sendo muito verdadeiros, embora haja quem diga o que queira dizer a seu respeito. Como desconhecidos com gente que sabe o tempo todo quem é você e tenta fingir que não sabe quem você é. Entretanto, bem conhecido de tudo e de todos, de homens e de mundos espirituais, como se estivéssemos morrendo. Como muita gente já vem dizendo isso a meu respeito há 28 anos, o Caio está morrendo. E eu estou cada dia mais vivo, perigosamente vivo. Olha só que coisa linda, que paroxismo, como se estivéssemos morrendo e contudo, eis que vivemos. Como castigados. Que tem de gente que fica torcendo para eu receber algum castigo. Faz anos. Antigamente qualquer coisa ruim contra mim era proibida. Depois de um tempo, qualquer coisa que pudesse acontecer a mim era justa e desejável. Caia sobre ele. Até meu filho, quando morreu, foi a mão de Deus que pesou sobre mim. Quando eu mudei para Brasília, foi a mão de Deus que estava me esvaziando, me mandou para cá. Cadê o Caio? Está desaparecido lá no Lago Norte. Isso é a parte brincalhona dessa história, porque tem coisas muito graves, mas que para mim não. Eu estou vivo cada dia mais, como castigado, porém nunca morto. Eles não entendem como é que de repente aquilo ali que eles acharam que tinha chegado ao fim, de repente explode com graça, com vida, com unção, entristecidos, de vez em quando, mas sempre alegres, apesar de tudo. Pobres,
mas enriquecendo a muitos, muitos, em todos os níveis de riqueza, nada tendo e paradoxalmente possuindo tudo. Gente, quem quiser aprender a viver hoje e nos próximos anos, e casar, e ter filhos ou não ter filhos, em ter ou não ter, em crescer e perder, em conquistar e em falir, em existir nesse mundo, vai ter que aprender a síntese desse paroxismo. A gente está aqui no espaço-tempo. E Jesus disse: Pai, eu te peço que tu não os tires do espaço-tempo, mas apenas que tu os livres do mal. E para a gente encarar, a gente tem que ter essa consciência, essa filosofia existencial do Evangelho de Cristo Jesus aqui, dentro de nós. E isso não é algo que a gente ensina num curso. Isso é uma experiência, uma explosão do Deus que disse: haja luz. E houve luz em mim. É fruto de uma síntese e de uma decisão de viver entre a morte e a vida eterna, atravessando esse mundo, ora tendo, ora não tendo, ora possuindo, ora sendo despossuído, ora sendo honrado, ora sendo desonrado, ora muito alegre, ora entristecido, ora chorando, ora consolando outros, sempre alegre, embora sem medo de sofrer, sofrendo sem medo de morrer e morrendo sabendo que a morte apenas produz grandeza de glória eterna no aperfeiçoamento da minha consciência e na resiliência perseverante do meu ser, inabalavelmente em Cristo Jesus. O que eu estou dizendo é possível. E você não vai aprender em coach nenhum, em classe nenhuma, ou é Evangelho de Jesus fazendo isso acontecer na gente, ou então é essa instabilidade que não vai eventualmente aguentar o massacre do futuro. O futuro é triturante, o presente já o é. E isso é só o iniciozinho do desconforto. A gente ainda está vivendo aqui no paraíso. Eu ainda vivo no paraíso. Todo dia eu agradeço. Obrigado, Senhor, porque eu estou vivendo ainda no paraíso. Mas tem gente que está vivendo literalmente nos quintos dos infernos já na terra. Vamos ficar em pé.